A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com você. Louvado seja Deus por tão grande salvação. O que a Bíblia tem nos ensinado sobre salvação é o nosso tema no qual o Espírito Santo tem trabalhado em meu coração e creio que também no seu coração. Você sabe que na salvação existe uma ordem no processo de salvação e nós devemos buscar o crescimento constante, dia a dia, na vida cristã. E assim estaremos de uma maneira clara expressando a nossa gratidão pela salvação, a nossa gratidão a Deus, o Senhor, pela salvação e pelos benefícios da salvação. E dentro da bênção da salvação, há várias bênçãos espirituais. E a maneira lógica como elas se relacionam, formam o que chamamos de Ordo Salutis, ou ordem da salvação. Muitos crentes não conseguem explicar muito bem o que é salvação, porque não tem uma compreensão clara da grande bênção da salvação em Cristo Jesus. A salvação, muitas vezes, para muitos crentes, é vista como um vulto. E assim, muitos usam palavras, expressões inadequadas e até antibíblicas dos termos, conceitos da salvação. Como, por exemplo, fulano é regenerado, mas não convertido. Ou fulano é muito santo e não é crente. Ou fulano já se converteu, agora só falta se arrepender da vida que levava. São expressões inadequadas por falta de conhecimento, de entendimento. Então é importante compreendermos a grandeza e a perfeição da bênção da salvação que recebemos em Cristo Jesus pela fé. Isso é muito importante para podermos levarmos essa mensagem a outras pessoas, a mensagem de que Cristo salva. E o Espírito Santo é quem vai nos conduzindo no entendimento da sua palavra, no conhecimento. A Bíblia diz em Oséias que nós devemos prosseguir em conhecer ao Senhor. E como faremos isso? Através de uma vida de íntima comunhão com Deus em Cristo Jesus, através da sua palavra, através de Jesus Cristo, seu Espírito Santo que nos ilumina. É importante compreendermos tão grande salvação.
apesar de sermos limitados em nossa mente, em nosso entendimento, mas o Espírito Santo, ele nos concede a oportunidade de compreendermos de uma maneira simples, de uma maneira que vamos desfrutar ainda mais com alegria, com indizível gozo desta salvação que nos é concedida pela graça por meio de Jesus Cristo. Hoje veremos a salvação, que tem muitos elementos, mas é uma obra unitária. Romanos capítulo 8, versículos 28, 29 e 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. São conceitos importantes da Ordo Salutis, da ordem de salvação, justificação, glorificação, regeneração. Mas, com o passar do tempo, vão ficando meio embaçados para muitos crentes que ouvem repetidamente esses termos, mas não sabem a diferença entre eles. Sabem que se referem a bênçãos espirituais, bênçãos diferentes, mas não conseguem discerni-las bem e não sabem como um conceito se relaciona com o outro conceito ou com os demais conceitos. A justificação, como ela se relaciona com a glorificação, com a regeneração. Então, as diversas bênçãos incluídas no pacote da salvação se relacionam umas com as outras, não são avulsas sem nenhuma ligação. O que permite a nós corrigirmos as nossas opiniões e crescermos no conhecimento de Deus e as suas obras quando nós as estudamos e as discernimos. O processo da salvação é uma obra, é uma experiência unitária. E é uma obra de Deus, única de Deus. Romanos aqui, capítulo 8, o versículos 28 a 30, é o texto que nos apresenta a maior sequência de elementos da ordem da salvação. E a articulação entre eles é uma sequência lógica, não temporal. É importante nós termos em mente que a sequência não é temporal,
Porque todas as bênçãos da salvação são dadas simultaneamente, juntamente, no momento que somos salvos. De modo que a pessoa que recebe um desses elementos, ela recebe também todos os outros elementos. Então, não existe uma pessoa salva que tenha sido regenerada, mas não tenha sido convertida. Ou uma pessoa que tenha fé, mas não tenha recebido a vocação eficaz. E esse texto de Romanos que Paulo escreveu nos ajuda a perceber isso, por trazer todos os verbos no passado. Predestinou, chamou, justificou e glorificou. Então, o primeiro elemento aí da Ordo Salutis é predestinação. E o último é glorificação. Percebe? Eles são apresentados aqui como pertencendo a uma obra unitária de Deus. E a pessoa que recebe o primeiro elemento recebe todos os outros, até o último elemento. Há alegria imensa em nosso coração, porque a salvação, ela tem muitos elementos, mas é uma obra unitária. E essa expressão, ordem da salvação, Ordo Salutis, ela se refere à ordem em que os elementos que compõem a obra da salvação se encaixam de forma lógica e harmoniosa. Precisamos ter em mente que, ao falarmos sobre a ordem da salvação ou sobre os elementos da salvação, não estamos falando em mais de uma salvação. A salvação é uma só. É uma obra única, composta de vários elementos, assim queremos dizer, várias bênçãos espirituais de Deus, como eleição, regeneração, conversão, arrependimento, fé, justificação, adoção, santificação e glorificação. E devemos também ter sempre em mente que, apesar de existir uma ordem lógica no processo da salvação, esta ordem não é cronológica. Não possui uma sequência dentro do tempo temporal. Então veremos nesse estudo a ordem lógica em que as diversas bênçãos espirituais da salvação são experimentadas por nós. E essas bênçãos, embora possam parecer ou possam ser distinguidas, melhor dizendo, elas não podem ser separadas. Nós podemos distinguir eleição, regeneração, conversão, arrependimento, mas elas não podem ser separadas. A salvação é unitária. E quando nós podemos ter assim um exemplo, né, algo assim que vai nos fazer
ter o entendimento, quando nós vamos comer um bolo, não dizemos, a gente não diz, agora vou comer a farinha e fermento. Vou deixar o leite e os ovos para comer amanhã. A gente não faz isso. É um absurdo. Embora todos os ingredientes tenham participação no processo, na produção do bolo, o que nós comemos é o bolo pronto. Um produto unitário, que é composto por diversos ingredientes devidamente misturados e assados. Na salvação, nós recebemos, desfrutamos desses benefícios, desses elementos, de uma maneira única. Nós não recebemos nem desfrutamos desses elementos isoladamente, um a um, de modo que pudéssemos ser, por exemplo, regenerados sem sermos justificados, salvos sem termos sido chamados. Não. Nós recebemos a salvação inteira, completa, mas experimentamos os seus elementos de modo lógico. A obra da salvação é unitária, ela vem do próprio Deus. É isso que nós devemos compreender primeiramente. Então, eleição, regeneração, justificação, vocação eficaz. Muitas vezes, muitos crentes confundem esses termos usados aí pela teologia para fazer referência à salvação. Será que todos têm o mesmo significado? E como essas bênçãos espirituais se relacionam entre si? E o que tudo isso tem a ver com a salvação? A salvação não é uma coisa só? Por que usar todos esses termos? Eleição, regeneração, conversão, arrependimento, fé, justificação, adoção, santificação, glorificação. Entende que há uma ordem lógica, a ordo salutis, a ordem da salvação. E glória a Deus por isso. Glória ao Senhor Jesus, porque a salvação unitária, com várias bênçãos espirituais, estão ligadas entre si, e essas bênçãos formam uma sequência lógica, não cronológica, não temporal, mas uma sequência lógica, e ela nos permite o relacionamento desses elementos, dessas bênçãos espirituais que estão ligadas. Isso nos permite vivermos, crescermos, desenvolvermos
na vida cristã, na nossa vida cristã, é um estímulo para o desenvolvimento do nosso crescer em Cristo. Conheçamos e prossigamos no conhecimento de Deus. Esse é o nosso desafio dia a dia, e isso nós devemos colocar em prática. Você que já é um crente em Cristo Jesus, saiba disso, que você foi chamado por Deus, porque Deus o predestinou, o elegeu, e assim você vai compreender a grandeza, a perfeição da salvação, da bênção única, essa obra unitária, uma obra única de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar a Deus com gratidão em nosso coração por tantas bênçãos espirituais, como nos diz lá Efésios: Senhor, nos abençoa com bênçãos celestiais. Aleluia, glória a Deus. E obrigado, Jesus Cristo, pela salvação. Obrigado porque, sem merecermos, o Senhor nos amou, nos escolheu e nos chamou para fazermos parte do teu povo. O Senhor que é santo, santo, santo. Aleluia. O Senhor é santo, mas o Senhor em Cristo Jesus nos ama e nos salva, nos regenera, nos dá uma nova vida em Cristo Jesus. É no nome de Jesus que nós somos gratos a Ele por tão grande salvação.